Muito boa noite, prazer muito grande estar na sua casa, fazer o Sociedade em Questão com você. Espero fazer um programa interativo, onde você vai participar conosco, vamos discutir sobre temas interessantes. Final de ano, estamos terminando o ano agora, e com certeza você que nos acompanhou o ano todo, toda segunda-feira, pôde participar de assuntos realmente interessantes, assuntos que não se falam aí nas grandes empresas de comunicação, assunto do nosso cotidiano. E vamos trazer mais assuntos para você hoje. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, Aposto, tudo ótimo. Uma excelente noite para você que está em casa. É um prazer mais uma vez. O Sociedade em Questão entra na sua casa hoje para levar assuntos interessantes e, é claro, a gente conta com a sua participação. No programa de hoje nós vamos falar sobre a influência da mídia na sociedade na hora de tomar decisões. Vamos falar também sobre o tema da nossa enquete de hoje. Como fazer o descarte correto de medicamentos vencidos? Faltam 14 dias para a chegada do ano novo. E você já traçou o planejamento financeiro para 2013? Especialistas vão te dar dicas de como começar o ano com saúde no seu bolso, sem dívidas, tá? E Natal é tempo de festas e reencontros. Mas por que tem gente que não gosta dessa época? Nós vamos falar sobre isso também aqui no Sociedade em Questão e eu chamo a sua atenção para você ligar e participar da nossa enquete de hoje, que hoje está falando sobre medicamentos. Você faz o descarte correto de medicamentos vencidos ou você joga aquele medicamento que já está vencido no seu lixo comum mesmo? 3220-1617 é o telefone que você liga para participar da nossa enquete de hoje e a gente vai sortear para você um notebook de 4 GB de memória, você não pode perder, tá? Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse super prêmio. Tem que aproveitar e ligar rápido. O telefone é o 3254-1079. A sociedade assustada, triste, com massacre, mais um massacre nos Estados Unidos, mais um. Não foi o primeiro e certamente não será o último. Uma nação que o porte de arma, compra a arma, é tão facilitada. Interessante, eu fico numa região onde você vai a um local que vende arma, tem criança olhando, tem um pai comprando, dá na mão da criança para que ela possa familiarizar com a arma. E o que aconteceu agora nos Estados Unidos é fruto disso. A mãe do atirador praticava tiro-alvo com ele, com os filhos. Então esse rapaz de 20 anos de idade entra numa escola, mata 26 a 30 pessoas, 20 crianças e mata também a mãe. É um absurdo o que acontece. O presidente Obama está realmente em profunda reflexão com relação ao porte de arma e eu acho que o Congresso Nacional nos Estados Unidos vai tomar uma medida rápida com relação a isso. Além de também tirar a oração da escola, tiraram a Bíblia da escola, algo que uma nação evangélica tinha como primeiro lugar, quando seus alunos chegavam, faziam uma oração, liam um texto da Bíblia, tiraram e facilitaram as pessoas comprarem arma. A violência, ela é contra nós mesmos, é contra o cidadão de bem. Não adianta você ter uma nação moderna, uma nação de topo das nações, onde algumas coisas que promovem a violência, principalmente a arma, é fácil de ser comprada, é facilitada para a sociedade. Triste, mas é uma lição para todos nós. Devemos pedir a Deus que Deus ilumine aí realmente a mente do Congresso dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, e que nós aqui no Brasil possamos ter leis mais rígidas. Quanto mais rígida, melhor no combate à violência. Vamos para o intervalo e voltamos falando sobre mídia, a influência da mídia na sociedade. Estamos de volta com o Sociedade em Questão. Ligue para participar da nossa enquete de hoje, que vai sortear para você um notebook de 4 GB de memória hoje. Então você não pode perder. Ligue 3220-1617
e responda a nossa pergunta enquete de hoje. Você faz descarte correto dos medicamentos que estão vencidos ou você joga ele no lixo comum? Responda a nossa enquete, você já vai estar concorrendo a um notebook lindíssimo, novinho para você, de 4 GB de memória. Bom, agora a gente vai falar sobre a mídia, influência. A mídia é uma grande ferramenta para a sociedade, mas que ela influencia na população, ela influencia, né? Das duas formas. Nós convidamos 2 jornalistas da Rede Fonte de Comunicação para falar mais sobre esse poder da mídia na sociedade. Nós estamos com o jornalista Marcelo Heleno, que está todos os dias na Rádio 1090, das 8 às 11, ao vivo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui mais uma vez. Estamos também com o repórter e jornalista Fábio Maurício, que está também no Politeia, na Rádio 1090. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana, boa noite Apóstolo, boa noite aos nossos telespectadores. Muito bem, boa noite a todos, boa noite Marcelo, Fábio. Boa noite. Falar sobre a mídia, a influência da mídia, né? A mídia, será que a mídia tem esse poder realmente de formar uma mentalidade na sociedade, imprimir pensamentos que o jornalista tem, que a empresa que o jornalista representa tem na mente da sociedade? E isso acontece, Marcelo, ou não? Eu acho que acontece. Eu acho que hoje existe uma dificuldade muito grande em definir isso, porque nós temos uma pulverização de veículos, de formas de expressão. Existe uma parcela significativa que não se prende tanto em veículos, mas na liberdade que a internet dá de ele buscar informação. Então, você pega o sistema fonte, está na internet. Então, se ele quer uma informação daqui, ele pode ir lá. Se ele quer uma informação da Folha de São Paulo, ele vai no portal da Folha e consegue essa informação. Então, você cria um cidadão mais independente nesse sentido de poder ir buscar. Mas os veículos continuam com uma influência grande, especialmente aqueles que conseguem se especializar ou se segmentar com determinado tipo de programação, com determinado tipo de informação destinada a um público definido. Então, as redes sociais mudou um pouco esse aspecto, dessa influência nas grandes empresas? Acho que mudou sim a visão das pessoas, só que também eu não acredito nesse poder mágico que as redes sociais têm de transformar. Tem gente que define a rede social com a possibilidade de decidir uma eleição a partir do exemplo que o Obama trouxe dos Estados Unidos. Aí a pessoa, deu certo com o Obama, vai dar certo aqui. Aí você monta uma estrutura muito grande para abastecer as redes sociais de informações com um determinado tipo de grupo político, determinado tipo de candidato, e o resultado nem sempre é o mesmo. Ótimo. Nós, claro, contamos com a sua presença, sua participação aqui no Sociedade Questão pelo 3254-1079. Você pode ligar e participar. Já tem a primeira participação do telespectador, Marcelo Heleno, que está na 1090, das 8 às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira. Alô? Boa noite, Apóstolo. Boa noite, quem fala? Aqui é o Ulisses, líder comunitário aqui da Vila União. Ô Luiz, tudo bem contigo? Boa noite, Apóstolo. Olha, a mídia, a Fonte TV, a 1090, a FM Fonte 103.7, ela é parceira da região sudoeste em todas as reivindicações. Um Ulisses sem uma mídia, como a Sistema Fonte TV, fazendo as reivindicações, é 15 dias um pedido de uma lâmpada. Quando nós ligamos aí no programa há vários anos aí, parabéns pela aquisição aí dos novos aí, Marcelo e Fábio também, nós conseguimos, através do Sistema Fonte, no máximo 24 horas, um dia, 2 dias, que já consegue, a lâmpada trocada, os benefícios. Então, parabéns a todo o Sistema Fonte, aos senhores que dá abertura também para os líderes comunitários, para desabafar, para, às vezes, Apóstolo, xingar quem tem que xingar lá, mas é xingar diferente. Então, Apóstolo, parabéns. E eu quero também desejar uma parceria também que continue. O nobre deputado Fábio Souza nos ajudou demais na nossa região, juntamente com o vereador Dr. Jean. Aqui não é puxação de saco, não, Apóstolo, aqui é falar a verdade. Revitalização das praças, era o Terminal Bandeira, a reforma do Terminal Bandeira, que era uma vergonha para a nossa região, educação, o projeto de educação 24 horas. Nós agora, através do Dr. Jean, transformar o nosso posto de saúde, que é uma verdadeira porcaria, fraco,
transformar em UPA, as vagas das creches, apóstolo. Terminando. Tá ok. Fonte da Vila União ao Jardim América. Obrigado ao Sistema Fonte, ao deputado Fábio Souza, ao doutor Jean. Tá ok. Você pode participar, obrigado pela participação do Ulisses, no 3254-1079. Fábio, essa ajuda à comunidade através dos meios de comunicação, isso acontece? O líder comunitário tem acesso? A imprensa, quando chega num órgão responsável pela melhoria no bairro e começa a fazer aquela pressão saudável, sai mais rápido ou não? Sai, apóstolo. Isso acontece de fato. A imprensa ou a mídia, ela tem sim um poder de influência junto aos órgãos governamentais, junto às autoridades, muito maior do que a pressão popular apenas. Na maioria dos casos, quando um grupo de pessoas, moradores de uma determinada região, que estiverem sofrendo com a falta de alguma infraestrutura e buscam na mídia a ajuda, a solução sai mais rápido. O projeto, o processo, o atendimento àquelas reivindicações, ele é bem mais agilizado quando a mídia se coloca à frente daquele problema junto com a população, junto com o cidadão que está reivindicando aquele direito ou aquele serviço ou aquele bem-estar para a região. A mídia influencia e ajuda, de fato, nesses casos. Agora, eu discordo um pouquinho do Marcelo Heleno, quando ele disse, apóstolo, a respeito da influência das redes sociais. Eu acho que hoje as redes sociais, elas são uma evolução da mídia eletrônica de uma maneira geral. A evolução por quê? As mídias sociais hoje, elas se tornaram, talvez, o grande boom desse nosso século. E hoje elas têm uma influência muito grande no pensamento das pessoas e por isso ela vem crescendo a cada dia. Deixa eu atender mais um telespectador por telefone. Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? Wagner. Fala da onde, Wagner? Parque Ateneu. Da onde? Parque Ateneu. Parque Ateneu. Qual é a sua pergunta, meu amigo? Essa opinião que a influência da mídia hoje ela influencia sim, hoje até mesmo as igrejas vive com a mídia hoje em dia, não só as igrejas, mas assim um todo. E isso acaba se fazendo a maioria ficar independente dela, não só pela política. Política, igreja, no geral, sim, as redes sociais elas influenciam não só pro bem, pro mal também. Tá certo. Marcelo, desculpa, viu? Eu vou deixar para você perguntar. Marcelo, então, esses governos que têm interesse em calar a mídia, por quê? Por que eles têm? Se a mídia faz tão bem o papel social, de ajudar pessoas, de trazer uma consciência, talvez, política. É lógico que em todo segmento tem um bom e tem um ruim, na mídia também. Por que esses governos mais não sei nem se de esquerda, uma esquerda que não existe mais, como a Argentina, a Venezuela, por que esses governos querem calar a boca da mídia? Qual é o objetivo principal? Normalmente um governo que quer calar a mídia é porque ele não faz direito o seu trabalho. Ele não está atendendo bem a sua função de servir ao povo e fazer o básico, aquilo que a gente aprende nos bancos de escola desde os primeiros anos, que a gente se entende por gente, que a função de um governo é promover o bem comum. Normalmente é por isso. Bom, agora a gente sabe, e até os telespectadores que ligaram, dessa importância e dessa, justamente, tem uma pessoa para participar. Tem outra pessoa para falar, mas você conclui a sua pergunta e eu vou atender. Vocês têm paciência, vamos atender todo mundo hoje. Antes da gente atender, essa questão que eu queria também falar um pouquinho sobre esse outro lado, da forma que ela é utilizada hoje em dia, a mídia e esse poder todo da mídia, de um lado que às vezes não é tão bom e não traz tantas informações boas para a população. Uma abordagem. Vamos atender e depois um dos dois responde. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Davi Moreira, da Cidade Concórdia, apóstolo. Tudo bem, Davi? Primeiramente, cumprimentar o senhor pelo trabalho que o senhor tem feito aí junto à Fonte, e agora reforçando o time, né, com o Marcelo Heleno, a pessoa que a gente conhecia na outra rádio, na outra emissora, e agora com vocês aí, junto com a Leila Santos, todo dia de manhã a gente participa, fala com ele. E Fábio também, que o senhor está apresentando muito bem no Politeno, domingo à noite, ontem à noite eu participei aí
da sua entrevista com o deputado Ronaldo Caiado. Apóstolo, eu acho assim, a imprensa é a ponte de ligação entre nós, movimento comunitário, junto ao poder público, tanto estadual, municipal e federal. Aqui na região leste mesmo é assim, toda vez que a gente chama a imprensa, aqui eu já chamei muito aí a Fonte TV para vir aqui na região, a gente solicitar os benefícios nossos aqui, no outro dia você pode ter certeza que o benefício que a gente cobra na imprensa começa a ser realizado o sonho nosso aqui da região leste. Então, a imprensa sim tem o seu papel fundamental em ajudar a sociedade a conquistar os seus espaços de benefício para o seu setor, para a sua região. Tá certo? Parabéns ao senhor pelo programa de hoje, muito criativo. E outra coisa, outros caras de televisão podiam fazer igual o senhor faz aí, ó. Ou o movimento comunitário para falar as coisas benefícios para a nossa região. Eu vejo esses caras de televisão, esses filmes imoral que passam, essas novelas, 1h da tarde, 2h da tarde, eu vejo as pessoas aí praticamente fazendo sexo ao vivo na televisão. Eu acho isso aí que a imprensa tinha que bater mais nessa tecla aí. Parabéns pelo programa, que Deus continue abençoando o senhor aí, à frente da TV, Fonte TV. Tá bom, obrigado, Davi. É interessante o que ele está dizendo, que a voz da comunidade, ela agora pode ser ouvida, né, Marcelo? César, nessa experiência nova, eu estou na casa que tem 2 semanas só, para mim é um reencontro com esse movimento comunitário, com as pessoas que se interessam. A gente fica numa expectativa muito grande quando encara um projeto novo, uma casa nova com pessoas que você não necessariamente conhece, você tem que criar um ambiente e tudo mais. E eu tive uma certa tensão para saber como é que ia ser a reação das pessoas. E justamente essas pessoas que representam o movimento comunitário têm participado muito do Rádio Verdade, das 8 às 11, sempre trazendo alguns pontos que normalmente você não vê em veículos. E quando a gente faz essa ponte, é interessante quando você nós tivemos um problema de iluminação, a partir da reclamação do ouvinte, a gente descobre, por exemplo, que a prefeitura estava sem lâmpada para trocar nas ruas de Goiânia. Mas como? Não tem dinheiro? O orçamento não tem? Atrasou a chegada do material, ficou umas 2 semanas em branco, certo? São problemas que a gente pode sofrer aqui, a gente pode sofrer problema, em casa você pode ter problema, mas normalmente o gestor público ele não assume isso porque a imagem é negativa. Seria muito melhor convocar, está faltando determinado tipo de medicamento, determinado tipo de material, então vamos economizar. O gestor público, ao invés de fazer isso, de dividir o problema com a população, não. Prefere esconder, varrer para debaixo do tapete, esconder, não, aqui não tem problema. Se alguém der o grito, a gente fala. Então, é nesse ponto que eu acho que é muito interessante essa participação dos líderes comunitários. Considerando só um porém, ainda acho que a imprensa não tem que substituir o contato direto desses segmentos organizados com o poder público. Os segmentos têm que estar cobrando o poder público, senão fica aquela coisa de, ao invés de procurar quem resolve, vai procurar nós da imprensa para que nós levemos a reivindicação e participamos da solução dos problemas. Mas esse, na minha opinião, é um dos papéis que a imprensa tem que desenvolver. Ser essa voz, ser esse canal, esse meio em que muitas vezes o cidadão comum, o líder comunitário, que tem às vezes mais dificuldade para chegar até o ponto nevrálgico para resolver aquele problema, é o canal que ele vai encontrar para a solução desse problema. Não, eu entendo isso, mas você tira do gestor público a responsabilidade de estar em contato com a comunidade e estar atento aos problemas dele. Não somos nós que temos que levar. A comunidade, a sociedade organizada que tem que levar suas reivindicações diretas ao poder público. Mariana, você faz sua pergunta logo depois desse telefonema. Alô? 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 Boa noite, quem fala? É Lúcio. Fala da onde, Lúcio? Tatiaia. Qual é a sua colocação? É a respeito do governante querer parar a mídia. Eu creio o seguinte, eles querem parar por quê? Porque a mídia é um canal onde dói na espinha dorsal deles. Entendeu? Porque se você, hoje, eletronicamente, o que acontece? Ela bate lá no computador deles, automaticamente aquilo ali é só lido por eles. Evidentemente, o que é? Aquilo vai ser engavetado. Agora, quando você, a mídia, está em cima, que bate de um lado e bate do outro, porque eu te acompanho desde lá do centro, da Rua 72, o seu trabalho. Muito obrigado. Foi da onde eu conheci, e eu vejo o seguinte, isso aí, a eletrônica, sim, evoluiu. Mas ainda vale a presença da mídia, aquela que é falada, aquela que é dita e aquela que é expressada.
E nós temos nosso direito de expressar e livre-arbítrio. Não é só porque eu envio um e-mail, eu passo, eu falo e aquilo engavetado e simplesmente entra no ouvido e sai no outro. Agora, quando a mídia bate em cima, quando vocês falam só você com toda a imprensa, o que acontece? Dói neles, você sabe que aquilo vai ser expandido. Todo mundo vai ficar sabendo, porque todo mundo está te ouvindo, não só você, mas com toda a imprensa. Tá ok, muito obrigado. Interessante, né, Mariano? Porque a mídia hoje ela faz tão bem o seu papel que ela é um instrumento para manter um Estado democrático. A democracia, hoje, ela depende, até certo ponto, de uma imprensa livre. Uma imprensa livre, nós podemos errar, lógico, o ser humano ele pode errar, ele está sujeito a erros, mas os acertos da mídia hoje são muito maiores do que os erros. Vamos ser específicos aqui no problema dos escândalos. Né? Eu comentei aqui a semana passada que cada final de semana é uma expectativa de um escândalo novo. Agora, esses escândalos não saíam quando a mídia não tinha liberdade, não é assim? Com certeza. E tem mais um aspecto que eu acho interessante. Parece não, o interesse comum é muito em cima do drama, do trágico, né? Quando tem um grande problema, aí que há um interesse normalmente da mídia e do público a respeito daquilo. E a gente acaba batendo muito nessas coisas negativas e esquece de olhar alguns outros lados. Nós temos uma discussão dentro dessa linha dos acontecimentos que acabam levando a classe política a ser mal vista pela população. Essa discussão, ao meu ver, absurda que a Câmara está tendo em torno de reajuste de subsídio, que já era matéria vencida. Os vereadores reuniram em setembro, decidiram o aumento, o prefeito vetou, e deveria ser assim, acabou o assunto, na próxima a gente vê e tudo mais. E a gente vê a população revoltada, participando, tudo. Aí nós descobrimos uma vereadora eleita lá em Natal, que na campanha fez compromisso em cartório, não quero receber salário. E nós entrevistamos ela hoje, que foi uma coisa que sensibilizou. É uma professora universitária, tem um rendimento já bom, ela acha que é totalmente desnecessário, que o cargo de vereador para ela, como representante da população, é uma missão, é uma reconhecimento que a população está dando para ela, é uma honra para ela ser vereadora, e está abrindo mão de um salário de R$15 mil para doar mensalmente essa quantia para entidades filantrópicas da sua cidade. É uma história linda, que merece ser contada, e positiva, gerada por um ambiente que é altamente tenso, altamente negativo. Nesse sentido, em que o Marcelo está se referindo a essa vereadora eleita, existe um projeto do senador Ciro Miranda, aqui de Goiás, que se faça um escalonamento de salários ou de subsídios pagos aos vereadores. Da seguinte forma, municípios até 10 mil habitantes, ele não teria nenhum vencimento. De 10 mil para cima, faria um escalonamento de pagamentos. Mas esse projeto que ele apresentou, ele se tornou o inimigo número 1 dos vereadores no país, apóstolo. Por conta dessa proposta. Aí os vereadores de cidade pequena vão querer ir para a cidade grande, porque não vai ter vereador mais na cidade pequena. Nós temos um grande problema aí, que os senadores não pagaram os seus tributos, né? Sim. E isso também deveria ser questionado, porque se você ganha, você tem que pagar o seu tributo. A população não pode pagar, porque eu pago o meu, você paga o seu, o Marcelo paga o dele, você paga... Então, a classe política, ela é muito positiva, tem muita gente boa na classe política, mas tem muita gente que também não deveria estar na classe política, né? Hoje virou moda falar mal de político. Não, eu acho que tem políticos muito bons fazendo, mas deveriam também. Você não pode, aquela história, o sujo falar no mal lavado. Eu não estou dizendo que o senador Ciro Miranda não quer pagar os tributos dele, mas o Senado Federal teve agora um questionamento seríssimo. Exato. Né? E no caso, sem ter procuração para defender, no caso do senador Ciro é um caso à parte, que ele vai mais para o caso da professora, que ele já declarou que... Ele não precisa, Não precisa justamente isso. Ele fala que o salário de senador é uma mixaria para ele, porque ele já tem as empresas, os negócios, e o rendimento do subsídio dele no Senado, na verdade, não faz muita diferença. Mas aquele que não tem o Exatamente. rendimento dele, é esse equilíbrio que nós temos. Mas aí você um questionamento à posição dele, né? Porque
Goiás vive, inclusive, no Senado, uma situação bastante diferenciada dos outros estados, porque dos 3 senadores hoje, 2 não foram votados, são suplentes, o Wilder Moraes e o próprio senador Ciro Miranda, né? Fizeram parte, é o processo, fizeram parte da chapa, mas é um questionamento que se faz, inclusive, que eles não foram votados, ou seja, eles estão lá de uma maneira... Eu brinco que eles são os novos biônicos, são os exatamente. biônicos da democracia. Agora, a questão da remuneração dos vereadores do interior, eu já morei em Jataí, morei em Itumbiara, acho que só Goiânia e Anápolis é que você tem sessão toda semana. No mais, você tem... No interior você tem normalmente Normalmente é a primeira semana do mês ou a última semana do mês. De preferência à noite. São 3 dias, né? As sessões, mas a cidade de médio porte é uma semana inteira, normalmente à noite, que é para não atrapalhar o dia a dia. Então, na verdade, o vereador ele poderia ser representante do povo mesmo, que ele tem espaço para continuar a desenvolver suas atividades profissionais normais. Ganhar por trabalho, se faz uma vez por semana, ganha uma vez por semana. Mais uma pessoa participando conosco, desculpa aí você que está nos esperando aí no telefone. Alô? Boa noite, apóstolo. Boa noite, quem fala? É o Janos Rocha, aqui do setor Faisalville. Tudo bem, Jânio? Tudo, graças a Deus. Quero desejar aí uma boa noite à Mariana, ao Fabinho, e o nosso amigo aí, o Marcelo Heleno, né, que hoje trabalha aí acompanhado, né, fazendo uma parceria com a Neila Santos. Quero parabenizar você aqui, Marcelo, ao vivo, porque a gente acompanha o seu programa no rádio, mas a Neila, e essa rádio é uma rádio que hoje nos deixa a gente falar, inclusive à vontade, não existe censura. Como o Lúcio falou, aqueles que ficam se incomodados é porque a espinha dorsal, né, eles tremem, machucam. Então, quer dizer, não são do bem, são do mal, porque as pessoas de bem não precisam temer, não precisam ter medo. E eu aproveito também, apóstolo, para aproveitar mesmo, sim, de coração, né, pedir a tua bênção e dizer... A fonte de comunicação hoje está crescendo e muito aqui no estado de Goiás. E vocês estão de parabéns. Obrigado. Cada dia contratando pessoas que têm competência, que têm uma cabeça aberta, que dialoga com a gente assim, de nível igual. Apesar da gente não ser jornalista, não ser formado, eles nos dão essa oportunidade. Então, a nossa comunidade aqui do Faisalville e região tem só agradecer a vocês, porque eu tenho conseguido coisas através da mídia. E digo mais, o governo, aqueles que estão incomodados, vão quebrar a cara, porque as redes sociais estão aí para a gente falar à vontade. Eu tenho o Twitter, eu tenho o Facebook, eu tenho a internet, graças a Deus. Se eu não puder falar na televisão ou no rádio, eu vou lá para a internet, escancarar, né, o meu pensamento e dizer para eles que não é bem assim. Eu penso e vou continuar pensando. A democracia tem que ser 100%. 99% já não é mais uma democracia. Muito bem. Eu acho que essa questão de você pensar na possibilidade de cercear esses direitos, já não existe mais a possibilidade de se discutir, nem de se comentar, né, a respeito disso, porque não existe a possibilidade, eu acho que hoje em dia, da gente ter de cercearem esse nosso direito, justamente pelo que o Jonas falou. Hoje em dia a gente tem um prefeito ou um governador que anuncia uma medida que é esdrúxula, que é algo que sai fora de todos os parâmetros, a população se posiciona através da mídia, inclusive, e também através das redes sociais, né, Fábio? Claro. E que tem essa voz, que tem essa abrangência muito grande, não só no Estado, como no país todo. Agora, o que me preocupa, a gente sabe de todo esse poder, é como, e o Jonas falou desse crescimento da Rede Fonte, eu acho que é pela responsabilidade de como se trata a notícia, não é? A forma com que você leva e o respeito que você tem pela pessoa que está do outro lado da televisão ou do outro lado da rádio. Me preocupa muito a forma com que, e aí eu queria saber o posicionamento de vocês, algumas notícias e o trato que algumas notícias são dadas, principalmente aqui no estado de Goiás, onde a esposa do Carlinhos Cachoeira se torna uma modelo, uma celebridade, em que um jornalista numa coletiva, quando o Carlinhos Cachoeira sai do hospital, pergunta quando eles vão se casar, porque, afinal de contas, a imprensa foi convidada para esse casamento. Quando vai acontecer? Isso me preocupa e me escandalizou de forma absurda, né? Diana, e quando vai acontecer?
Pois é. Mas isso foi perguntado. Não, porque vocês falaram que iam convidar a imprensa, né? Quando vai acontecer? Isso é absurdo. Mas essa é a parte sensacionalista da imprensa, que existe, né? Infelizmente, recentemente, nós vimos também uma situação que também de extrema gravidade com a princesa na Inglaterra, que se hospitalizou, dois radialistas da Austrália, inclusive, né, bem distante, fizeram uma brincadeira e essa brincadeira acabou se tornando trágica, porque a enfermeira que atendeu, quando eles disseram que era do Palácio de Buckingham e que era da parte da rainha da Inglaterra, ela passou informações e depois acabou se suicidando porque ficou desesperada com aquilo que fez. Né? Então tem essa parte sensacionalista da imprensa que faz e que vive disso. Né? Claro, existe a parte, digamos, séria, que trata a notícia como ela deve ser tratada e divulga a notícia como ela é de fato. Mas existe também na mídia aquele lado que é apenas da bagunça. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas a programas como o CQC, como o Pânico, em que eles falam que são programas jornalísticos. Na minha visão, não são. São programas humorísticos, que utilizam de jornalistas para fazê-los. E na maioria das vezes nem são jornalistas. Agora, o que me preocupa muito desse trato com a informação é muito o efeito boiada que tem aqui. O principal jornal vai, indica uma coisa, vai todo mundo na mesma direção sem fazer o mínimo de checagem. E tem coisas que são muito mais relevantes, inclusive nesse caso. Não tem motivo nenhum, acho que isso faz parte. Mas, por exemplo, a notícia da prisão do Cachoeira, eu dei em primeira mão na outra emissora que eu trabalhava. Recebi um telefonema perguntando se era verdade. Nós trabalhamos, checamos, em 5 minutos nós confirmamos e colocamos no ar. Eu não tenho que ficar falando eu fui o primeiro. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante no final da história. Isso faz parte do nosso trabalho. Faz parte do trabalho. Sim. Segunda coisa, muito mais importante do que o casamento Cachoeira, é uma coisa que pouca gente percebeu. Logo depois que ele deixou a prisão, nos poucos contatos que ele teve com nós da imprensa, se mostrou um sujeito totalmente perturbado, certo? Aí você tem que olhar, esse é o lado humano, independente da culpa que ele tem das acusações, tudo, você tem que olhar esse lado. Muito mais importante saber se ele vai casar ou se não vai, é saber se ele está bem ou não. Certo? O que causou essa situação? Uma pessoa que continua sendo humana, carne e osso, com problemas, com preocupações, com perturbações. Por ter vivido quase um ano na prisão, que não é fácil, numa situação completamente não estou querendo ficar com dó, não elimina os crimes pelos quais eles já estão condenados, não. Mas essa é uma percepção, porque quem está preocupado com o casamento deveria estar preocupado com isso também. Para terminar, uma pergunta para os dois, começando com o Fábio. Esses escândalos podem influenciar? Parece que está 1 a 1, um de cada lado, né? Está empatado o jogo aí. Essa contagem está baixa. Vocês acham que pode influenciar nas próximas eleições, tanto para governo estadual e federal? Apóstolo, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque vem aquela questão de dizer que o brasileiro tem a memória curta. Então, esses escândalos, eles ocorreram agora. Eles, lá na frente, em 2014, eles estarão muito distantes da memória do eleitor. E nós teremos um ano de 2013 com preparação e um 2014 com Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, aí é só alegria, não se fala em outra coisa. E os governantes que estão aí vão se dar bem, vão aproveitar, vão tirar proveito de uma conquista no futebol, infelizmente. Mas a prova que esses escândalos não vão influenciar tanto foram nessas eleições. Nessas eleições de 2012, o escândalo do Mensalão, ele não produziu tanto efeito quanto se esperava no PT, né, no partido do presidente Lula, do ex-presidente Lula, no partido da Dilma. Por isso eu não acredito que em 2014, se não houverem outros, o escândalo do Cachoeira vai estar, na minha visão,
superado por parte de quem esteve envolvido e quem pretende disputar novas eleições. E do mensalão? Da mesma forma, o do mensalão ele já não produziu tantos efeitos agora, nessas eleições. Né? A gente viu aí que aqui em Goiás, por exemplo, não tinha ninguém, ou entre aspas, apenas citado, digamos assim, o Rubens Ottoni do PT, mas não teve um nome do Partido dos Trabalhadores envolvido de forma direta com esses escândalos. Mas o mensalão ele não produziu tanto efeito, nem depois do seu julgamento. Tanto efeito direto naqueles que pretendem disputar eleições. Marcelo. Eu concordo em boa parte com o que o Fábio coloca. A influência, no caso do mensalão, acho que ela é muito mais de postura, mais psicológica. Quem tinha que ser condenado parece que já foi. Com um detalhe, o PT deixa de ser o PT enquanto partido. Ético, né? Aquele que pregava a ética. Isso aí já deixou há muito tempo, assim como o DEM deixou, o PFL lá atrás deixou também com o escândalo de seus representantes e tudo mais. O problema é que o PT enquanto partido, ele sai um pouco de cena para ser representado por uma coalizão, por uma força de partidos que foi costurada por Lula e teve sequência com a presidente Dilma Rousseff. Muito mais importante no plano federal do que essa questão do mensalão, na minha opinião, é a questão econômica. Com a crise internacional, o Brasil fez uma aposta praticamente única em manter a sua atividade econômica em cima do mercado interno. É por isso que foram dados estímulos aí para a compra de material de construção, funcionou, para a compra de automóveis, funcionou, foi dado um estímulo na compra da casa própria, funcionou. Só que nós chegamos a um ponto que parece que quem tinha que comprar carro, já comprou. Quem tinha que comprar imóvel, já comprou. E agora? Qual é o plano B? Existe esse plano B? Muito mais do que essa questão política, entra a questão econômica, que vai ser mais importante, mais decisiva para a definição de posições de 2013. Aponta o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, dá os 3 primeiros meses do ano que vem como decisivos para que Dilma componha essa base, articule essa base, para ele definir se vai ser candidato à presidência ou não. Se ele for, ele tem a possibilidade de rachar o eleitorado da Dilma em duas frentes. Primeiro porque ele é do Nordeste, onde o Lula na reeleição teve uma votação fantástica e a Dilma da mesma forma. E outra pelo fato de compor a mesma base de sustentação, a base mais ligada à esquerda, e o PSB, que é o partido do Eduardo Campos, é o partido que mais cresce no país. Aqui em Goiás, a Operação Monte Carlo, ela vai ser lembrada, ela vai ser questionada, explorada, né? Está sendo diariamente. O contraponto que tem nessa história é que o personagem alvo da Operação Monte Carlo, que é o alvo político da operação, que é o governador Marconi Perillo, certamente é o personagem que ao longo dos últimos anos apresentou a maior capacidade de reação, inclusive o político que teve mais capacidade para lidar com a mídia, e para não falar mídia enquanto veículo, mas produzir fatos que recuperem a imagem. Vai conseguir? Acho difícil. Tem pontos aí que tem alguns setores aí que não aceitam a figura do governador, mas ele tem um ano inteiro pela frente para trabalhar. Muito tempo. E no caso aí, mais do que a Operação Monte Carlo, é justamente esse trabalho, essa missão que ele tem a cumprir no ano que vem, que, na minha opinião, vai definir posições também para 2014. E é um político que sabe lidar com crise. Isso é muito importante, né? Exato. Os aliados falam inclusive, que ele tem o poder de atrair mais crise ainda para lidar melhor. Só complementando aqui essa fala do Marcelo, quando ele disse que funcionou os incentivos que o governo federal deram, os incentivos que foram dados para o consumo. Funcionou de fato, mas a crise está hoje nos municípios, eles estão reclamando muito. A isenção de IPI foi dinheiro dos municípios. E dos estados também. E dos estados, mas principalmente dos municípios, que o bolo seria maior, a responsabilidade acaba sendo maior. Então, essa crise acabou agora, ela está chegando, começando nos municípios, que a gente tem visto aí a grita dos municípios em função dessa situação econômica.
tudo vai depender, então, do momento econômico. Obrigado, Marcelo. Marcelo que está no Rádio Verdade, das 8 às 11, da 1090. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição, César. Fábio também está à noite no Politeia e também na 1090 o dia todo. Politeia tem sido dirigido com bastante capacidade, tem sido realmente um programa, é o programa da noite do domingo do Político. Obrigado pela sua presença. Agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado por poder participar aqui do Sociedade em Questão. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Não muda de canal, fica comigo. Com certeza você vai interagir conosco. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Ligue e participe da nossa enquete de hoje, porque a gente vai sortear para você no finalzinho do programa um notebook lindíssimo, novinho, de 4 GB para você. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse prêmio. 3220-1617 e você responde a pergunta de hoje. Você faz o descarto correto dos medicamentos vencidos? Sim ou não? Ou você joga no seu lixo ou no vaso sanitário? Muita gente não sabe o que fazer com esses medicamentos, né? O que você faz com ele? Responda a nossa enquete. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse prêmio. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora, porque o descarte desses medicamentos vencidos em lixo comum ou vasos sanitários pode causar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Para conscientizar a população sobre o descarte correto desses medicamentos impróprios para o uso, foi lançada uma campanha pela Anvisa. E para saber mais sobre esse assunto, inclusive saber como você deve fazer para descartar esses materiais, a gente fala agora com Antônio Bahia, ele é presidente da Rede 2000. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Presidente, boa noite. O que é o projeto em si? De que maneira ele funciona? Bom, na verdade o projeto ele é um projeto de conscientização. Ele vai muito pela questão de educação da comunidade. Nós temos o cuidado de estar fazendo uma divulgação de preservação do meio ambiente através do descarte legal. E nós, como você disse, a Anvisa tem essa preocupação, nós antecipamos a essa preocupação como uma rede de negócios. A Rede 2000, nós lançamos o projeto antes da Anvisa ter efetivado a campanha, exatamente pela preocupação de trazer para a comunidade uma forma diferente e é uma forma eficaz desse descarte. Então o projeto ele visa uma mudança na cultura, dizendo, nós sabemos que a comunidade, ao descartar um medicamento, ele ou usa o lixo comum, ou ele estaria usando o descarte sanitário, ou até mesmo guardando um medicamento em desuso em casa, o que traz um risco maior ainda para criança, para idoso. Então a preocupação, o projeto ele visa exatamente a mudança na educação, na cultura do formato de descarte. Tá, estou com meus remédios em casa, de repente estão vencidos e eu não vou tomá-los mais. O que eu faço? Eu ligo para alguém? O que a pessoa tem que fazer nesse momento? Bom, hoje se procura uma loja da Rede 2000, que nós vamos ter um farmacêutico que vai fazer, além de receber esse medicamento, vai fazer uma orientação também. Uhum. A questão do medicamento, a gente fala, não é só medicamento que está vencendo. Muitas vezes o médico prescreve uma quantidade para um tratamento. E nós sabemos, a quantidade que é comercializada não é exatamente aquela prescrita. Então, às vezes, você guarda um medicamento para uma outra eventual necessidade. E aí é que você comete um erro. Porque um medicamento que é apropriado para um determinado tratamento, ele segue um ritual, digamos assim, na questão médica. Então, aquele medicamento pode não servir mais para um tratamento parecido, digamos assim. Porque as pessoas têm mania de ter aquela farmacinha em casa, né, para reutilizar. Mas você tem alguma dúvida a respeito desse descarte ou o que você deve fazer? Só ligar 3254-1079, participar do nosso quadro aqui ao vivo. Essa questão de ter
A maioria dos brasileiros tem esse hábito de ter essa farmacinha, aquele local onde você tem aqueles remédios, inclusive, que sobraram de um tratamento, para reutilizá-los. Isso é errado, né? Porque, como você estava falando, você utiliza um medicamento que, na realidade, você estava parecida, uns sintomas parecidos, mas, na realidade, às vezes não é. Pode prejudicar a saúde, né? Pode. Inclusive, um medicamento, quando é inadequadamente utilizado, ele pode provocar resistência de bactérias. Então, às vezes, você faz um tratamento e numa eventual retorno do sintoma parecido com aquela doença anterior, você fala, eu já tenho o remédio em casa. Não é exatamente assim. O ideal é o acompanhamento médico. Então, esse medicamento que a gente costuma guardar em casa, e hoje assim a gente vê até uma preocupação que a gente tem, porque você vê muitas farmácias promovendo medicamento, é uma situação alheia a um tratamento, né? A gente não pode considerar que medicamento seja um produto de barganha. Então, quando você armazena um medicamento em casa, você corre o risco de uma criança acidentalmente fazer uso. Uma pessoa idosa, uma pessoa leiga, fazer então a utilização daquele medicamento, até mesmo para consumo ou para outra pessoa da sua família. Então, esse medicamento, além dele ter esse risco, você tem também ter um cuidado na guarda dele. Então, você tendo esse medicamento, o ideal é você levar esse medicamento até uma das nossas lojas, nós vamos estar recebendo, fazendo o registro dele, encaminhando esse produto para uma incineração. Existem incineradoras em Goiás que são, inclusive, referências no Brasil para esse procedimento. Então, a outra preocupação que as pessoas têm também, o que uma farmácia quer recolhendo medicamentos vencidos? Então, nós queremos esclarecer para a comunidade, de um modo geral, que o que nós vamos fazer com esse medicamento é exatamente seguir uma orientação de uma resolução da Anvisa, que é de incinerá-lo. Tá, e a questão de distribuição de medicamento gratuito para diabetes, hipertensão, como que funciona isso? Bom, existe um projeto do governo que é a farmácia popular. A gente até é bom esclarecer esse fato que existe a farmácia popular, é um registro que nós, como drogarias, fazemos junto ao governo, para que nós tenhamos a comercialização efetivada pelo projeto do governo. E existem algumas farmácias que se dizem populares, que faz troca de medicamento. Então nós temos que ter esse cuidado. O medicamento que faz parte do programa do governo federal, ele é gratuito, a farmácia vai entregar esse medicamento, na sua maioria é de graça realmente, mas é dentro do programa Farmácia Popular do governo. Então não é aquela farmácia que tem escrito lá o nome dela, o nome de farmácia popular que troca, que você não sabe nem de onde que vem esse medicamento, o que é feito. A Rede 2000 faz isso? Não, nós participamos do projeto Farmácia Popular. Sim. Nós temos hoje 70 lojas, das 70 lojas nós temos aproximadamente 80% que estão inscritas no projeto. O projeto do governo é um projeto rigoroso, ele passa por um trâmite de reconhecimento, então tem todo um processo. Então nós temos hoje muitas farmácias nossas, hoje no Brasil tem, se não me engano, 20 mil farmácias que faz parte desse projeto. Nós temos 80% das nossas lojas que fazem parte. A identificação das lojas que faz parte do projeto do governo é uma bandeira, um quadro vermelho com a bandeira do Brasil dentro, farmácia popular com o SUS. Inclusive agora tem o coração, a gente fala que é o coração da Dilma, que é o mais recente, que é saúde para todos. Então esse faz parte do projeto. E não aquelas que pintam toda de vermelho para chamar a atenção para... Uma curiosidade, quem está nos vendo, o que é Rede 2000? Como é que ela surgiu? Qual foi a ideia? Onde que surgiu? A Rede 2000 ela surgiu em 1996, foi quando a gente teve aquela proximidade com um projeto associativista. Nós implantamos, na mesma época, surgiu a rede de panificadoras, surgiu a rede da construção, e nós fomos uma das pioneiras no Brasil, nós fomos a terceira rede a ser criada. Começou aqui em Goiânia? Começou aqui em Goiânia. A Rede 2000 ela é goiana. Ela está no Brasil todo? Não, a Rede 2000 ela está no estado de Goiás. Só o estado de Goiás? Só o estado de Goiás. São quantas farmácias? São 70 lojas no estado. 70 lojas. E aí essa questão que o senhor falou, hoje essa procura
é muito grande, as pessoas ainda não têm essa informação a respeito desses medicamentos que estão à disposição dessa população que é mais carente também? Olha, a procura tem aumentado bastante. O governo tem essa preocupação em atender a comunidade. Ela inclui anualmente em torno de 10 a 15 produtos novos e a comunidade já está procurando. Então, a gente inclusive fala no programa do governo, falava que era medicamento para o pobre. Já não é mais para o pobre, a comunidade como um todo já participa. As pessoas estão buscando conhecer, estão buscando saber de que forma funciona e a orientação do farmacêutico nesse momento é de suma importância. O que ela deve fazer então, na hora que ela com a receita do medicamento, de um desses medicamentos que entram nessa lista, o que ela deve fazer? Bom, ela com a prescrição médica, ela vai procurar uma das nossas lojas com a marca Rede Farmácia Popular, apresentar a receita. Nós vamos cadastrado tanto o médico quanto o CPF do paciente, então tem todo um critério de participação. Então, na lista que tem de produtos que faz parte do projeto, ela vai ter a lista na farmácia, vai ter no site do Ministério da Saúde, e ela vai simplesmente apresentar o CPF, fazer o cadastro e receber o medicamento. Ok, presidente, obrigado pela presença aqui. Contamos com a sua presença mais vezes, né, para que a Rede 2000 possa estar mais perto da população goiana, de todo o estado de Goiás. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero deixar o nosso agradecimento aqui por esse convite e dizer que a gente está aberto a toda a comunidade, né, para estar mostrando como funciona os projetos que nós temos. Nós temos projetos de responsabilidade social que está linkado, né, com a comunidade, e a gente vê a preocupação de vocês, é muito interessante e a gente quer sempre estar participando desses processos. Tá ok, vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Você faz o descarte correto dos medicamentos ou você joga em qualquer lugar, no vaso sanitário ou então no lixo? Ligue e participe da nossa enquete de hoje, 3220-1617. É o telefone que você liga para participar da enquete e você vai concorrer no finalzinho do programa a um notebook de 4 GB. Você não pode perder, tá? Quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse prêmio. E olha, o Natal está se aproximando na semana que vem, né? Nessa época do ano as festividades aumentam, com muitas confraternizações e famílias que se reencontram. Mas existem pessoas que acreditem, não gostam ou que não se sentem bem nessa época do ano. Mas por que isso acontece? Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo as psicólogas Raquel Alves. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Também a Lindamar Dias Pereira. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite, eu quero fazer a pergunta para as duas. Por que existem pessoas que não gostam dessa época do ano, Raquel? Sim, essa época do ano, apóstolo, ela sugere muito a felicidade, né? Uma época feliz, que todo mundo se confraterniza, todo mundo estão juntos. Então, assim, essa felicidade, ela tem algo que você tem por obrigação. Só que você tem o seu rompante de realidade, né? Você não vive, é um patamar, a felicidade que as pessoas buscam está um patamar muito alto, é aquela coisa do carro perfeito, da família perfeita, né? Do emprego perfeito, né? E quando a pessoa vê que ela não está conseguindo atingir isso, aí ela começa a buscar o quê? Ela volta, né? Ela volta para trás. Então, assim, chega nesse momento, nesse Natal, você quer tudo isso junto. Tá? Todo mundo está comprando, todo mundo está se... né? E aí você pensa, poxa, e eu? Eu não tenho condições de comprar, eu não tenho condições, né? E vem aquele sentimento de culpa, de inferioridade, né? Que gera tristeza, que gera depressão. Concorda com isso, Lindamar? É isso mesmo? Concordo plenamente, né? E há um padrão muito colocado pela sociedade consumista, e tem também questões de relacionamentos, né? Nem sempre a pessoa está da forma como ela gostaria de estar, com a pessoa que ela gostaria de estar.
Então, assim, nem sempre ela consegue suprir nem as necessidades externas, nem as necessidades internas. Agora, Raquel, um problema familiar, porque igual a gente está falando, Natal e final do ano, aquele momento em que a família se reúne e tal. Algum problema em que a pessoa teve, algum trauma do passado, alguma coisa assim, pode fazer com que a pessoa tenha não se sinta bem nessa época do ano? Pode sim, pode. Sim, eu vejo assim, a maioria, tá, que não gosta dessa época, se você for realmente buscar essa questão de infância, é aquela infância difícil, que no outro dia, 25, você saía dos seus vizinhos e o papai ganhou, né, o Papai Noel passou e deixou na árvore, mas na minha não deixou. Entendeu? Então, assim, você começa a identificar Natal, não ganhei presente, não foi uma data feliz, né? Porque aquela coisa de que felicidade presente, né? Sim. Então não foi, eu não ganhei, eu não gosto do Natal, não me sinto bem. Pode falar. E é muito associada também essa questão da infância, a pessoa acaba na idade adulta fazendo gastos altíssimos para suprir uma carência de infância, né? Então as pessoas acabam se endividando muito, por exemplo, e esquecendo do verdadeiro sentido do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus Cristo. Então hoje está muito comercializado. É muito ligado ao consumismo. Muito ligado ao consumismo. Né? E esquece do verdadeiro aniversariante, do verdadeiro sentido, que é o Natal. Existem pessoas que se isolam nessa época. Normalmente nos meses anteriores são pessoas que relacionam, mas nessa época se isolam. Por que isso? Existem pessoas, inclusive conheço várias, que têm surtos sempre nessa época. Né? Às vezes é um momento de fugir da realidade, é um momento de reflexão. Né? É um momento em que as pessoas refletem muito, fazem uma retrospectiva de todo o ano e nem sempre elas conseguiram atingir os seus objetivos. Então elas acabam se isolando, né? Para não ter que passar por certas situações constrangedoras. E como lidar com essa situação, então? Assim, dessas diferentes formas, a pessoa tem algum trauma ou pelo simples fato de que ela não se sente bem porque ela não se encaixa nesse perfil de consumismo, porque ela não tem condições nesse momento de arcar com essas despesas e com tudo o que o mercado oferece, que a mídia coloca, né, para ser imposta como se fosse o Natal, né? Como lidar com tudo isso? Realmente, assim, eu vejo que você tem que buscar uma ajuda mesmo profissional, porque às vezes o que a colega falou do surto, na verdade, sim, às vezes a pessoa tem um transtorno de humor, né, já vem com esse transtorno, chega nessa época, você vê na televisão a propaganda, vem o papai, a mamãe, o filhinho, todo mundo brincando, correndo, com presente, e cadê? Os seus pais são separados, e aí, onde eu vou passar o Natal? Né? Então você tem aí você fica triste, aí você começa a ficar melancólica, pessimista, né? Gerar sentimento de culpa por qualquer coisa, né? Se culpar por isso. Então, assim, isso realmente, as pessoas banalizam isso, mas você deve sim procurar uma ajuda profissional. Tem que procurar um especialista. Tem que procurar uma ajuda profissional. E não é errado procurar um especialista. De forma nenhuma. Nunca é errado. Nunca é. A última pergunta, o que se faz, o que pode ser feito nessa Colinda para melhorar esse estado de espírito da pessoa no Natal? As pessoas precisam entender, como eu disse anteriormente, o verdadeiro sentido do Natal. Elas precisam entender que o comportamento no Natal ele não precisa se modificar. O nosso padrão, o padrão que é colocado de felicidade, de reflexão, ele pode perdurar o ano inteiro. Então não é diferente. Não é só nessa época. Não é só nessa época. Né? A pessoa precisa estar nesse momento de reflexão e de conquista o ano inteiro. E ela não tem só o Natal para fazer isso. Ela tem um tempo maior. Raquel. Eu vejo assim, que você não precisa... temos essa reflexão que a colega falou, mas o verdadeiro sentido do Natal, que é aquele que Cristo, né, nasceu, porque a gente fala do aniversariante. Ninguém lembra do Papai Noel. Muitas pessoas lembram do aniversariante, mas vem cá, qual é o sentido? É só o nascimento? Porque ele nasceu para um propósito. Qual foi o propósito? Morrer para que a gente tenha salvação.
Então não é passado isso, não tem sim uma essência do Natal verdadeiro, né? A não ser por nós cristãos mesmos, mas que algumas famílias nem ensinam isso. Porque eu digo assim, a gente tem que comemorar, ele nasceu para morrer, né? Precisou dele nascer. Então, esse para mim é o sentido. E se você buscar esse sentido verdadeiro, vai ser uma data, um aniversário mesmo, né? Não vai ser uma data tão cheio de flores, cheio de, né, o amor ao próximo, a caridade. Agora é a época que todo mundo começa a doar tudo, né, se desfazer, porque o amor ao próximo, a caridade. Então eu acho que não precisa. Você tem que ver o Natal como o sentido verdadeiro, né? Que é o nascimento e a morte. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Vim aqui nesse horário, não é fácil. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. A gente vai falar sobre planejamento familiar, mas antes eu quero que você ligue e participe, porque são os últimos minutos para você ligar e participar da nossa enquete de hoje. Ligue 3220-1617 e responda a nossa pergunta. Você faz o descarte correto de medicamentos ou você joga no lixo ou então no vaso sanitário mesmo? 3220-1617 é o telefone que você liga para participar da nossa enquete. Um notebook 4 GB, novinho para você, você não pode perder. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse prêmio. E olha, qual é a sua contribuição para os problemas financeiros, nas decisões da sua família, nesses problemas financeiros ou num planejamento familiar? Você dá algum tipo de contribuição em relação a isso? É o que a gente vai falar sobre esse assunto agora com o Wellington Rodrigues, ele é economista. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana, obrigado pela oportunidade. Também estamos com o Rony Julian, ele é psicólogo e vai também falar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. E em comparação, alguns dados aqui do IBGE, porque em comparação a 2010, o número de divórcios cresceu em Goiás no ano passado. Os dados são de um levantamento do IBGE, como eu disse, que verificou ainda que, embora haja um aumento das separações, o Estado tem a terceira maior taxa de casamentos do Brasil. Você vai saber por que essa relação daqui a pouquinho. Veja essa matéria. Em 2011, 11.443 casamentos chegaram ao fim em Goiás. Um crescimento de 16% no número de divórcios em relação a 2010. No Brasil, o aumento foi de 45% na quantidade de separações. Os dados são do IBGE. Para o órgão, a mudança na legislação explica as estatísticas. De 2011 foi o primeiro ano em que passaram a vigorar no Estado e também no Brasil as novas regras relativas à separação. Então, até 2010, as pessoas tinham que esperar pelo menos 2 anos até se divorciarem, né? A partir de 2010, não precisam mais esperar esse tempo, podendo se separar a qualquer momento depois do casamento. Então, isso acabou influenciando muito o número de 2011, vis-à-vis aquele que a gente tinha em 2010. Nós acreditamos que em 2012 a taxa não deva ser tão elevada. Nas estatísticas do Registro Civil 2011, foi verificado ainda que, em relação às separações, houve uma mudança na hora de compartilhar a guarda dos filhos. As mulheres ainda continuam sendo aquelas que predominantemente ficam com os filhos, né? Então, cerca de 89% dos filhos vão ficar, no momento da separação, com as mulheres, mas a guarda compartilhada vem aumentando, sendo que em 2001 ela era de 2,9% do total desses processos e passaram para 4,3% agora em 2011. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma queda daquele percentual dos filhos que ficavam apenas com os pais, de 5,6% em 2001 para 5,2% em 2011. Embora o número de separações em Goiás tenha aumentado, o estado é o terceiro no Brasil no número de casamentos. Em 2011 foram registradas mais de 39 mil uniões, um aumento de 0,26% em relação a 2010. Pois é, você vai saber por que dessa questão desse casamento agora. Porque tem um ditado que diz, viu, Rony, que quando a dificuldade financeira entra por uma porta, o amor sai pela outra. Isso é verdade?
parte é verdade. A dificuldade financeira é um dos principais problemas no casamento. Então nós temos, mas quando nós olhamos essa questão da dificuldade financeira, nós temos que pensar que não é ela só em si, envolve outras questões, como a afetividade, as emoções, a mídia, o que se constrói em termos de idealização do casal, né? O que o cara idealiza no casamento, e aí ele vai para essa realidade, às vezes se defronta com dificuldades. Você sabe, a maioria das pessoas que tem compulsão por compra são mulheres, tem alguma questão também de gênero influenciando essa questão. Então são várias situações que precisam ser analisadas e evocadas para a gente entender o foco, o problema financeiro no casamento. Mas a realidade é que grande parte dos divórcios vem por questões financeiras. Agora, Wellington, por que isso? Por que o dinheiro é um problema tão grande dentro da família? Tanto como a gente estava falando antes, né? Enquanto a gente estava falando vendo a matéria, tanto a falta quanto o excesso. Exatamente. Quando você observa, tanto não é só a falta do dinheiro, às vezes o excesso do dinheiro também provoca divórcio, provoca a desunião da família. Você pega que o lugar de mais alta renda que nós temos no país aqui, mais próximo de nós, é Brasília. Brasília, o número de divórcios é maior do que a média do resto do país. Por quê? Você tem um grande número de mulheres que foram para o mercado de trabalho com a alta renda e acabam também se tornando mulheres mães independentes da renda do marido e acabam separando por conta disso. Então, ou seja, é uma questão assim, é uma questão de pensar o casamento, mas do ponto de vista do planejamento. Vamos os dois juntos, vamos planejar e vamos caminhar juntos dentro do mesmo propósito. Bom, Rony, essa questão financeira, ela tem que estar dentro desse diálogo do casal desde o namoro, desde quando eles estão se preparando para casar e de que forma? Olha, nós tivemos uma mudança social que foi essa questão da mulher no mercado de trabalho. Isso é muito recente em termos históricos, certo? Então, antigamente, essa questão, o marido que tomava decisões financeiras dentro de casa e aquela coisa toda. A mulher agora vem para o mercado. Então, hoje, já não tem uma cabeça dentro da casa. Agora são dois personagens que vão ali debater, dialogar tudo. Só que também esse preparo para o diálogo, por exemplo, esse papel masculino, hoje é uma confusão na cabeça dos homens, né? Então esse preparo para isso hoje, também não existe essa educação no processo de formação, entende? Nós não somos preparados para isso. Nesse mundo individualista, cada um entra no seu quarto, cada um tem sua televisão, então nós não trabalhamos essa questão de conversarmos, dividirmos opiniões, entender a diferença. Entende? Então, essa é a grande questão, a questão de formação. Então, sem uma condição de dialogar, de aceitar diferenças e de planejar, certamente vamos ter sérios problemas, porque hoje o mundo, a questão financeira hoje, ela não é importante no casamento, ela é importante na sociedade. Né? Então, a questão financeira hoje ela está muito central em tudo. Então, a questão, né, o Brasil crescendo, essa prosperidade. Então, o dinheiro está todo o tempo. Educação de filhos, nós queremos investir em educação de filhos. Quem vai pagar isso? Como é que nós vamos planejar isso? Como é que nós vamos pagar? Há um planejamento, né? Essa questão das compras. Cartão de crédito, hoje é um sonho, né? Alguns brincam, né? É um pesadelo, né? Às vezes. É um sonho, mas vira um pesadelo. Porque aí é aquela coisa, você tem condição de comprar agora, mas você não tem. O dinheiro, você vai ter que pagar aquilo. Então, toda essa questão precisa ser avaliada. E essa educação financeira, ela não acontece ainda, não há um preparo para o casamento nesse sentido. Se você quiser participar, é só ligar 3254-1079, fazer sua pergunta ou dar a sua opinião. Wellington, essa questão, como a gente estava conversando com o Rony, muitas pessoas, o brasileiro, acho que na realidade, não tem esse costume, essa cultura de planejar, de poupar o dinheiro, né? Aqui a gente não tem esse costume. Essa questão financeira, como vai ser dividido esse dinheiro? Porque na maioria dos lares a mulher também trabalha. Como vai ser dividido isso? Como vai ser dividido as despesas? Quem vai pagar o quê? Isso deve ser definido antes para não ter esse clima ruim, esses contrastes dentro do casamento? Na verdade, assim, é um comum acordo.
nós temos um problema cultural. A nossa sociedade é uma sociedade capitalista, consumista, e nós viemos assim de uma geração passando de uma geração que era uma geração que buscava, que estava num período de hiperinflação. Hoje a gente vive mais uma economia estabilizada. Então isso mexe com a cabeça das pessoas, mexe com o comportamento das famílias. E aí você vem assim, você pega uma sociedade mais que preserva mais a questão da poupança, do planejamento, do orçamento familiar, que é a sociedade oriental. Às vezes um pedaço da sociedade da Europa, né? Então assim, você vem de uma cultura onde lá já se pensava já se planejava e conseguia trabalhar num horizonte maior. Nós não, nós viemos de uma formação, de uma transformação nesses últimos 20 ou 50 anos aí, nós estamos em transformação. Então assim, a gente já começa a ver nos lares um interesse maior em fazer planejamento, mas isso só vai colar a partir dessa nova geração de crianças e adolescentes que está surgindo. Agora, como dividir a responsabilidade, então, dentro de um casamento, nessa questão financeira? Como eu falei, um comum acordo. Você tem que negociar. Você tem que negociar o que é melhor para o casal, o que é melhor, aquilo que alcança dentro do orçamento da esposa, aquilo que alcança dentro do orçamento do marido, se ele consegue bancar as suas despesas, ainda bancar as despesas dos filhos. Tá? Então, assim, tem que haver um acordo, tem que haver um encaixe de maneira que um não atrapalhe o outro e os dois caminhem plenamente. É legal eleger dentro do casamento um responsável pela administração do dinheiro ou não? Olha, ajuda sim, porque às vezes o defeito não é na esposa, que tem o cartão, que gasta muito, que tem por questão de todo mundo falar, mas mulher gasta, não pode ver um cartão de crédito numa loja que está gastando. Às vezes é o contrário. Às vezes a mulher... E esse número tem aumentado, de homens que estão cada vez mais consumistas, porque os homens estão cada vez mais consumindo, inclusive, roupas, cosméticos, cada vez mais salão, cada vez mais, não é? Às vezes acontece que quem vai ao supermercado é o marido. E a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Porque ele tem um controle do que ele deve e do que ele não deve fazer. Eu particularmente odeio entrar em supermercado. Mas tem dentro de um relacionamento, às vezes, um que gosta mais de comprar, sempre tem, né? Um que gosta mais de comprar. Agora, essa questão que a gente estava falando de dividir as responsabilidades. É interessante fazer isso? Ou seja, você, olha, eu vou pagar isso, você vai pagar isso, ou então, nós vamos juntar o nosso dinheiro, vamos pagar as nossas contas e o resto a gente vê como é que vai... É legal ter essa divisão, essa conversa? O ideal é aquilo que dá certo. E para cada casamento, alguma coisa pode dar certo de forma diferente. Né? Então nós podemos ter um lar onde ou a esposa ou o marido administram melhor. Importante é o outro cônjuge participar, mas entender que naquele momento, aquele personagem ele tem essa capacidade maior, essa condição maior. Não quer dizer que eu não participe. Porque se eu não participo também, aí eu vou me sentir deixado de lado nas questões do casamento. Então, mas existem também aqueles que têm condição de partilhar tudo, as decisões, o dinheiro, o financeiro, tem essa condição. São pessoas que conseguem fazer isso muito bem. Né? Agora, eu acho que o fundamental é fazer uma diferenciação entre desejo e necessidade. Certo? Então tem a necessidade, aquilo que eu preciso, aquilo que realmente minha casa precisa. Nós precisamos de alimentação, nós precisamos de vestuário, são questões básicas, né? E depois nós temos os nossos desejos. Esse precisa ficar muito definido dentro do casamento, né? E também a questão das prioridades. É aí que você vai entender suas prioridades. Existem prioridades básicas, e aí nós vamos fazendo a construção até chegar na nossa condição de realizar algum desejo, certo? Planejamento é fundamental.
na medida que a pessoa tem condições. Então, se eu não sou uma pessoa que entendo tanto de financeiro, não tenho tanta essa habilidade, então eu faço um planejamento simples. Planilha simples, às vezes até manual, mas todo mundo pode, né, trabalhar para não dever. Todo mundo tem que participar da família. Todo mundo. Existem famílias até que participam os filhos, né? Eu conheço a história familiar, onde os filhos, quando os pais iam ao supermercado, falavam, esse mês fulano vai fazer as compras, uma criança lá de 11 anos, né? Então você vai fazer a lista de compras, nós vamos sentar na mesa e ver o que você quis, né? Por quê? Então o menino lá é danoninho, é refrigerante. Aí o pai sentava e educava a criança. Olha, nós precisamos comer arroz, carne, né? Então todos os filhos dessa casa hoje são muito, têm uma condição financeira muito boa. Isso que eu ia perguntar, o que é plantado dentro da família, nos filhos, ou seja, esse exemplo que é dado desse respeito com o dinheiro, porque eu acho que muito mais do que você sabe administrar é respeitar o que você ganha e o que o outro ganha também, né? Isso se reflete nos filhos também, né? É o que a gente estava falando há pouco ali, a questão de lidar com dinheiro, não precisa ser economista, não precisa ser administrador, não precisa precisa ter psicologia para lidar com dinheiro. Seja homem ou mulher, mas ele tem que saber, criança, ele tem que saber lidar com aquilo ali de maneira que ele vai satisfazer as suas necessidades básicas, vai estabelecer prioridades, como o Rony falou, mas de uma certa forma, às vezes a gente fala assim, não, a gente tem que dividir os gastos e os afazeres, mas nós temos que também dialogar no momento de fazer uma aplicação, né? No momento de comprar um imóvel, de tomar uma decisão. Todas as decisões nossas, boas ou más, elas refletem no casamento, refletem na saúde financeira e refletem também no comportamento, no desenvolvimento dos filhos. Então a gente tem importante, Mariana, a gente entender o seguinte, que essa carga é da conjugalidade, do marido e da esposa. Essa carga, né? Nós não podemos de maneira nenhuma passar essa carga para filhos, imagina, né? Uma situação de dívida e tal. Mas que os filhos podem participar de acordo com a maturidade dessas crianças e participar daquilo que eles têm condição de participar, entende? Então, para entenderem, por exemplo, que não dá para comprar aquela bicicleta que ele tanto sonha naquela época, ali naquele digital, naquele tempo. E por que não dá? É importante também. Né? Mas não do peso disso, né? Não da carga, senão nós vamos traumatizar a criança. Agora, para a gente finalizar, eu queria até fazer uma pergunta para vocês dois, porque hoje a gente tem, nessa sociedade que a gente vive hoje em dia, a mulher trabalha e algumas vezes ela ganha mais do que o homem. Como lidar com isso dentro de casa? Isso é uma questão hoje fundamental. Hoje talvez que daria um programa para conversarmos sobre isso. É uma questão de gênero, de educação de gênero. O mundo está mudando, está acontecendo demais. E a questão nós não fomos preparados para isso. Né? Simplesmente foi mudando. Né? E o homem hoje não sabe mais ter seu papel. Qual é o papel masculino? A gente entendia, o homem ele era ali o líder de uma casa. E agora? Então, mais do que nunca, hoje, nós precisamos dessa conversa, dessa clareza e às vezes de ajuda, aconselhamento, pessoas que possam ajudar, porque esse é um desafio. Agora, isso é uma realidade, não volta atrás. Né? As mulheres chegaram no mercado de trabalho, estão bem, estão assumindo lideranças. Agora, o casamento não pode ser determinado pelas questões financeiras. Né? Com certeza, se aquele amor que trouxe essa relação é algo real, não foi porque quanto ele ganhava, né? Ainda que pode ter alguém que escolheu assim, tá? Mas a gente tem que não perder os valores. A pessoa tem valor, né? Não tem preço. Nós precisamos fazer essa definição entre valor e preço. As pessoas têm valores. Eu preciso reconhecer esses valores, preciso conversar sobre as minhas dificuldades. Talvez o marido tenha que ter essa tranquilidade de falar que isso é um peso, que isso é um desafio. E a mulher ter a sabedoria de saber lidar com esse posicionamento. Com certeza. De não achar que é superior por causa disso. Exatamente. Isso é muito... A gente tem que entender que o masculino, ele tem uma fragilidade também. Né? E quando ele foi... historicamente treinado a ter poder, quando ele perde esse poder social, isso para ele é
é aflitivo. Então nós precisamos entender o desafio. A mulher precisa ter um pouco mesmo de sabedoria para lidar, para trazer isso e sentir que isso está afetando. Ela precisa sentar, conversar, né? Falar dos seus próprios sentimentos, que isso também para a mulher às vezes é difícil, porque algumas mulheres se boicotam, né? Sentindo que está afetando a relação, começam a se boicotar. Né? Então são situações que você precisa ser colocado na mesa, conversado, e isso é uma questão muito séria, daria outro programa a gente falar. Então a gente vai falar sobre esse assunto mais uma vez aqui no Sociedade, inclusive para a gente discutir melhor sobre isso e orientar as pessoas, porque como a gente diz, não tem como voltar atrás mais. E é algo que deve se tornar cada vez mais comum. A gente não imagina também, porque às vezes tem que ter essa coisa mais equilibrada, né? Mas de qualquer forma isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que você acha? Olha, eu acho que é fundamental essa discussão, porque você pensa que a mulher, ela está no mercado de trabalho, ela vem com um nível de renda, hoje está vindo maior o seu nível de receita. Isso está fazendo com que ela tenha que negociar melhor em casa, ela traz os seus problemas, né, também para dentro de casa, e ela consegue, ela tem que lidar com isso aí, e ela tem que lidar também com a questão, se eu ganho melhor, eu consigo sustentar minha família, para que eu preciso do marido? Precisa, porque os dois precisam estar em harmonia, tá? Então não é simplesmente meter o pé no marido e falar que dá conta sozinha, porque ela precisa de uma estrutura familiar para poder dar sustentação, porque não é só o dinheiro que consegue dar sentido para isso aí. Ou seja, ela ganha bem, mas ela precisa de ter uma estrutura familiar, ela precisa de ter apoio, precisa de ter orientação, precisa de ter alguém para compartilhar as decisões, tá? Então é fundamental essa questão, isso aí realmente a gente tem muito assunto para poder ser tratado em cima disso aí. Tá ótimo. E vocês vão voltar para a gente conversar mais sobre isso. Obrigada pela presença, foi um prazer, viu? Nós aqui agradecemos, né? Obrigada. Em nome do Conselho Regional de Economia, a gente agradece a oportunidade aqui. Tá ótimo. Obrigada a todos. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com música. Continue ligando para participar da nossa enquete, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, tá? Até já. Estamos na parte final do Sociedade Questão agora com música muito boa. Estamos hoje com a Adriana Viola. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite pela segunda vez, né? É verdade. Fico muito feliz. Tá tudo bem? Graças a Deus, trabalhando muito, correndo muito, fazendo um trabalho agora em Minas, que a gente já está em Goiás há algum tempinho, né? Aí até me ligaram na semana passada, eu falei, vou estar viajando, não tem jeito. Mas que coisa boa. Pisar o pé no Goiás aqui, a gente vai fazer o programa. Como é que tá? Você está fazendo shows, então, em Minas? A gente está com a agenda maior lá em Minas. A gente tá com o meu empresário lá e a gente está trabalhando para Uberaba, Uberlândia, aquela região ali, Catalão. Então, e como é que tá? Você está com... Tem CD? Tá com preparação? Eu tenho DVD. DVD, né? Eu tenho DVD gravado e a gente está preparando agora um CD, lançamento de um CD mais modão. Modão? Que é o que eu cresci ouvindo, né? É o que a gente gosta. Então a gente está preparando um CD bem especial mesmo. Tem algumas composições minhas. O sanfoneiro também disse que está compondo agora para mim. Vamos apresentar, né? Tudo bem? É o Nilo, que acompanha já tem uns 6 anos aí. Meu sanfoneiro. A gente está precisando de modão, né? Na música sertaneja. E a gente gosta, juntou eu e ele, que gosta muito assim, trio Parada Dura, principalmente. Ele é apaixonado por trio Parada Dura. Então, a gente deu uma parceria completinha. Então, a gente toca realmente o que gosta. Ótimo. E vamos ouvir, então, que a gente gosta, que todo mundo gosta. Vamos ouvir uma composição minha. Vamos lá. E a introdução, ele que inventou. Então tá bom. Ele inventou. É ele que inventa a moda. Ele adaptou, como diz ele adaptou.
o seu olhar me enfeitiçou, feito serpente, pegou de jeito e me envenenou. Me apaixonei de corpo e alma, é nos teus braços que eu encontro a minha calma. Fui às estrelas te procurar, clamei seu nome para o luar. No oceano te procurei, não te encontrei. É tão difícil viver assim, sem ter você perto de mim. Preciso tanto do seu amor, quero você. E agora, o que faço da vida sem o seu amor pra me consolar? E agora, minha estrada é perdida, não encontro a saída, vem me buscar. Mas ficou boa demais. Ficou legal? Como é que foi? Adaptação. Adaptação. Lá com Passita, com Feitiço, que é a composição minha, ficou legal, gostei. Muito legal, muito boa mesmo. A gente não tinha ouvido, é diferente, né? É diferente. É um rasqueado, né? Então a gente, quando vai compor, essa aqui saiu rapidinho, a gente não... Tem música que você vai fazer, você fica 20 dias e não consegue terminar. Essa daqui acho que foi em 15 minutos. Falei, nossa, mas nunca eu dou conta de fazer uma música tão rápida desse jeito. Me fala como é que tá essa produção, essa preparação pro CD? Como é a gente tá na escolha dos repertórios ainda, né? Eu gosto muito de popurrí, de juntar uma música antiga com uma música mais nova. Então a gente está fazendo esse estudo ainda para poder ver se lança esse CD até no começo do ano que vem. Que agora já está terminando, né? Então a gente está só separando as músicas. E vai ter músicas suas? Vai, com certeza, a gente vai colocar também. E os modão que a gente não pode deixar de lado. É verdade. Os modão tem que ter. Mas aí você falou que tá com essa agenda sua em Minas. Isso. E aqui em Goiás, você largou a gente? Não, aqui a gente ainda canta, tem lugar que a gente apresenta. Agora sábado, dia 29, a gente está ali no barzinho, chama Boteco da Manhã, no Jardim América. Então lá a gente apresenta com a banda, é um show dançante. Legal. Né? Então geralmente boate, ninguém... Né? É uma boate, né? Ninguém fica parado. A gente não deixa ninguém ficar parado. Vamos ouvir mais uma? Vamos de modão? Então vamos lá. Bora fazer os pupurri que a gente gosta. Parada então. dura. Pra variar, tem parada dura. Então não tem jeito, vai. Me disseram que ela foi vista com outro no Fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isto é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Dali a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Aí a gente emenda, aí vai embora. Aí o doutor é empregada. É bom e vai ter. Aí eu tô vendo pelo tempo assim, tá corrido, né? Eu falei, não, porque geralmente o purri nossa é 5 músicas, assim, a gente emenda aí. A gente vai ter tempo então pra gente chamar você pra ficar mais tempo. Porque a gente vai agora anunciar quem foi que levou pra casa o notebook de 4 gigas, lindíssimo. Vamos ver? Vamos ver então, vamos ver quem foi.
números na tela, vamos ver quem foi que levou esse super prêmio embora para casa, vamos lá? 62, tá aí, 8515, final 45, um celular 8515, final 45, parabéns então para você que levou esse super prêmio. Amanhã a nossa produção entra em contato com você para te falar como é que você faz para buscar seu prêmio, tá? Bom, vamos passar o telefone de contato, Adriana? Vamos embora. DDD 62 9241 3792, tá claro? E a TIM é 8176 4132. 9241 3792 e 8176 4132. Tem um site também, né? adrianaviola.com.br. Então, ótimo. Lá tem os contatos, as informações, tudo. Beleza. Convidadíssima já para vir mais vezes, tá? Inclusive quando o CD estiver pronto pra gente vamos lá sair daqui, vamos lá como é que ficou, né? Obrigada, viu, pela sua presença também. Obrigada pela presença mais uma vez, tá bom? Uma excelente noite para você. A gente volta na próxima segunda-feira. A gente termina com a Adriana Viola cantando para você.